Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Invest, Luz, Câmera e Informação. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante para o nosso mundo de investimentos. Eu sou o Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças da Vext. A gente está aqui no quarto episódio, né, do Invest. O Invest, que é um canal, um novo canal recém-criado de comunicação com vocês participantes, onde a gente traz temas de investimentos, sobre a Vext, toda a parte de governança, sobre tudo o que acontece aqui no plano de previdência, né, na Vext. E hoje aqui comigo, além do Rafael Leite, que está aqui ao meu lado esquerdo, gerente de investimentos da Vext. Dá um tchauzinho. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí por estarem nos assistindo. Adalto Martins, convidado especial, sócio-diretor da F3. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Vinícius, Rafael. E Ricardo Medeiros, também sócio-diretor da F3, aqui ao meu lado direito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Valeu, Vini. Boa. Excelente. A gente que agradece aí a disponibilidade de vocês, trocar essa figurinha com a gente aqui. E aí, Adalto, fala um pouquinho aí da F3, depois o Ricardo entra também. A F3 é uma gestora de recursos criada já há mais de 14 anos, totalmente dedicada ao segmento de previdência complementar. A gente olha lá tanto os esforços através do nosso trabalho em OCIO. O que é OCIO, né? O OCIO é uma extensão da equipe de investimento da entidade, da fundação. Então, a fundação, ao invés dela precisar montar um time inteiro de análise, um time inteiro de pesquisa sobre algum assunto, nós temos lá essa equipe que trabalha dedicada para o fundo de pensão. Então, nós não temos produto específico que a gente vende como as outras gestoras tradicionais. É muito um modelo que a gente importou no modelo americano, no modelo inglês, onde vocês montam a sua estrutura totalmente dedicada para servir como uma extensão da equipe de investimentos. Foi um prazer. Excelente. Obrigado aí pelo convite novamente. A gente agradece. E no caso da F3, ela presta essa assessoria para a gente aqui, essa consultoria, desde de temas mais operacionais mesmo, até temas estratégicos, participação, né, nos nossos comitês de investimento e risco, nos apoia aqui em todas essas agendas do mundo de investimentos, né? E aí, Ricardo, como é que você diz aí sobre o seu histórico aqui é muito gratificante estar aqui com vocês. Eu que me juntei ao time da F3 em 2014. Né? Tem um tempo aí. Os perfis de investimento da Vext foram criados em maio de 2014. Eu me juntei ao time da F3 em julho, né? Então peguei desde o início aí dessa transição de um perfil cota única, né? Que era uma opção única para todos os participantes, para esse modelo de fundos data-alvo. Lá atrás a gente trabalhava com 4 perfis, né? O perfil curto prazo, 2020, 2025 e 2030. E hoje a gente tem já 10 perfis, né, funcionando dentro da Vext. E todos esses, ao longo desses 10 anos, a gente conseguiu apoiar vocês aí em toda a empreitada de não só lançar esses perfis, mas também melhorar toda a governança de acompanhamento, monitoramento, olhar as oportunidades, novas classes de ativo, as alterações da legislação, a consolidação do Comitê de Investimentos e Risco. Então, é muito gratificante estar aqui podendo falar direto com o participante, né, direto com vocês aí que estão nos assistindo. Mas a gente está junto nessa jornada há bastante tempo, né? E é muito, muito legal estar aqui apoiando vocês nessa comunicação. E é legal que o nosso modelo, né, que a gente tem aqui na Vext, o modelo de data-alvo, é relativamente novo no Brasil. Poucas entidades têm, né? Dá para falar um pouco disso, né? Eu acho assim, a primeira coisa que eu falaria é o seguinte: de fundos de entidade fechada privadas, né, vocês foram os primeiros a implementar esse modelo aqui em 2014. Mas hoje você já tem outras fundações grandes, né, que também já foram por esse caminho. E não é um modelo que foi criado aqui dentro, né, ele é um modelo que ele foi importado do mercado desenvolvido, porque ele traz um aspecto importante para o participante, que é ele tentar se desvincular um pouco dessa armadilha, que é a armadilha de tentar descobrir para onde o mercado vai no próximo ano, nos próximos 2 anos, tentar, né? Tentar acertar. Esse é um desafio hercúleo, né? Que toda a equipe de investimento e governança da Vext já faz isso recorrentemente, e acho que o perfil data-alvo ele traz esse benefício de falar assim: a única pergunta que você tem que se responder é quando que você pretende se aposentar? E a partir dali a gente consegue ir ajustando o risco ao longo do tempo. Então, quanto mais distante você estiver da sua aposentadoria, mais risco você pode correr. Quanto mais perto você estiver da sua aposentadoria, menos risco você pode correr, você deveria correr, porque a sua aposentadoria está ali, a poupança já está feita, né? E uma oscilação de volatilidade ali de mercado contra, né, negativa, seria muito mais maléfica para o seu portfólio
perto da sua aposentadoria. Então a ideia do Data-Alvo é justamente você ajudar o participante a não se preocupar com o risco, porque ao longo do tempo, ano a ano, a gente está ajustando todos os portfólios e dos perfis que tem dentro da Vext. E aí o participante pode perguntar, né? Quem está ouvindo aqui, pô, o tema do videocast hoje é cenário econômico e perspectiva 24, né? Então a gente está falando de curto prazo, né? Então, pô, por que o modelo de perfis tem essa lógica mais de previdência, longo prazo, e vocês estão trazendo aqui, né? Eles podem se perguntar por que vocês estão trazendo esse contexto. Como é que a gente consegue... Porque tem o lado deles, por que olhar, e tem o nosso lado também, né? Não, perfeito. Eu acho que assim, grande parte do processo é que a gente não... Por mais que o modelo seja robusto e um modelo que é bastante adotado, né? Você pega pessoas físicas nos Estados Unidos, mais da metade delas escolhem perfis data-alvo como um modelo a seguir. Né? Então, recomendado pelo Ministério do Trabalho nos Estados Unidos. Recomendado pelo Ministério do Trabalho nos Estados Unidos. Então, assim, é um modelo bastante consolidado. Agora, é óbvio que, mesmo que seja esse modelo, a gente não pode abrir mão do nosso papel de avaliar quais são os impactos, como os impactos de curto prazo podem afetar o nosso portfólio e como que a nossa diversificação está funcionando da maneira como a gente gostaria que funcionasse. E acho que esse é um ponto importante que talvez vocês não saibam, por mais que vocês acessem lá o portal da Vext, né, que é muito bem desenhado, que você consegue acessar a política de investimento anual. Essa é a época agora que a gente está justamente ajudando a Vext a olhar para a política de investimentos do ano que vem. E parte do recomendado, do manual de boas práticas, é você olhar para esse cenário de curto prazo e pensar quais são os riscos que vocês estão mapeando. E acho que é esse o trabalho que a gente começa por aqui. Quer dizer que a gente vai alterar drasticamente a alocação que a gente já se comprometeu com vocês dentro dos perfis data-alvo? Provavelmente não. Mas a gente precisa fazer esse trabalho para garantir, primeiro, que a gente está diversificado nas classes que a gente gostaria, e se essas mudanças de curto prazo não mudam, de certa forma, também a taxa de juros de longo prazo, porque essa sim é a que mais vai afetar a alteração da alocação estratégica. Exatamente. E ainda que o participante realmente ele delegue isso, né, pra gente aqui, também é interessante ele saber quais são as variáveis que vão afetar ali o curto prazo, até para ele saber, pô, meu perfil, por exemplo, tá negativo, teve uma cota negativa, eu sei o motivo, né, porque o contexto tá negativo, o mercado tá ruim. Não, a bolsa subiu, valorizou drasticamente, ele vai saber quais são as variáveis que fizeram. Então, até para ele poder se situar, né, do que está acontecendo no mercado, ele ter essa visão de curto prazo, mas muito menos para ele tomar uma decisão de alocação, de escolher um perfil, mas mais de entendimento, né, que está acontecendo, né? Acho que ajuda muito, né? Exatamente, não tem como ser desconexo. Sempre o ponto é que os mercados são eficientes. Então, tudo que a gente estiver falando de cenário, muito provavelmente os mercados já estão precificando. Porque os mercados são eficientes, você tem diversos players e aí, quer dizer, você tem sim uma mudança importante, que nós vamos falar um pouquinho mais, né, no cenário global que está acontecendo, algumas coisas relevantes, tanto da parte econômica como geopolítica, mas no final, o importante de olhar o curto prazo é para você entender se o seu caminho está aderente ao que você planejou para o longo prazo. Isso. Eu acho que aproveitando o gancho aí do que o Adalto falou, é interessante a gente pensar que como que esse cenário de curto prazo ele pode nos ajudar com algumas dicas de quão bem diversificado ou não estão os nossos portfólios, né? E a gente tem que pensar que do ponto de vista de previdência, diferentemente de um investidor individual, né, o processo de previdência de você poupar todo mês, né, acho que ajuda muito a você navegar esse curto prazo muito melhor do que um gestor que tem um portfólio lá, pensando vende uma cota numa plataforma de distribuição, que ele tem o PL dele já consolidado e ele precisa ali ir bem ou mal a partir do próximo mês, né? E aqui a gente está construindo, né, a carteira individual de cada um de vocês que está formando o perfil. E eu acho que essa é a grande sacada que a gente talvez precisa conseguir fazer chegar essa informação para o participante, é que aquele retorno mensal ou retorno ao ano, ele é pouco representativo da formação de poupança que vocês estão tendo, né? E às vezes um cenário que aparentemente é ruim no curto prazo, do tipo, a bolsa caiu
10% desde tal evento, né? Isso pode ser difícil, é doloroso, e eu sei o que é olhar uma cota e ver isso na cota, é muito ruim mesmo, eu não estou tirando essa dor, mas é importante pensar que se você tem a sua aposentadoria lá longe, todos os novos fluxos vão estar entrando com esse valor já depreciado, e ao longo do tempo isso ajuda você a formar a sua poupança. Né? Eu lembro que tem uma coisa interessante que a gente já até apresentou nos comitês, e acho que a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes para os participantes, é um exercício que a gente fez ao longo de 30, 40 anos. Se você pega o participante, um perfil que teve o melhor retorno em 30, 40 anos, nesse modelo de data-alvo que a gente construiu, não é o perfil que necessariamente teve a maior poupança nos 30, 40 anos. E quando a gente fala de aposentadoria, o que importa é a poupança. Sem dúvida. E acho que é essa armadilha que às vezes a gente também tem que, talvez, se desvincular um pouco. Não é se fechar para o noticiário, mas entender que por trás dessa governança que a gente criou e oferece para os participantes, tem muito estudo e acadêmico, e tem muita coisa que está sendo acompanhada para justamente evitar que a gente caia nessa armadilha de tentar adivinhar o que vai acontecer no próximo mês, no próximo semestre ou no próximo ano. E se preocupar com o fluxo. Exato. Que é isso que é importante. Um jovem tem toda uma história de fluxo para contribuir. Uma jornada, né? Exatamente. Entendeu? Então, uma bolsa, como o Ricardo falou, por mais doloroso que seja uma bolsa caindo, para aquele participante que ainda vai contribuir muitos anos, ele está comprando um ativo barato. Entendeu? Exato. E aí vai muito contra, né, aquela regra do comprar quando está caindo, vender. Né? E para um participante que está prestes a se aposentar, que já tem a poupança formada, se ele está no perfil adequado, ele já não corre tanto risco. Exato. Então, o próprio perfil, entre aspas, proíbe não, né? Evita que ele corra tanto risco. Então, por mais que a bolsa às vezes pode cair 10%, ele pode ter uma exposição de 2% de ou nem bolsa. ter, né? Se já está no perfil curto prazo, nem bolsa já tem mais, né? Isso, então é muito interessante pensar por que da adoção desse modelo, por que da popularização desse modelo lá fora. Eu acho que hoje no Brasil tem outras entidades também oferecendo, principalmente nos planos CDs. É super importante ter esse tipo de opção. E a gente gosta do modelo de data-alvo, mas a gente também gosta de dar opção para o participante. Se o participante quiser tomar decisões diferentes do que a gente está sugerindo, a poupança dele. Exato, isso é importantíssimo. Acho que esse modelo, por exemplo, da Vext até agora, de fazer 2 migrações ao longo do ano, é extremamente positivo. Quer dizer, o participante no final do dia é o dono do dinheiro. Se ele não está confortável, ele que traga o cursor do risco mais para perto do CDI. Se ele está mais jovem, está achando que é uma oportunidade, ele que mova. O que nos cabe montar os portfólios com as datas-alvo, fazer a melhor diversificação possível, oferecer esse trabalho para o participante. Mas no final do dia, eu acho que esse esforço que a Vext faz de cada vez mais entregar essa possibilidade do participante decidir onde ele quer colocar, ter liberdade, escolher, né? Ele é o dono do dinheiro e ele que faça a sua decisão. Perfeito. Acho que isso é espetacular. Perfeito. Tanto é que... Do nosso lado, a disciplina de seguir a API, né? A todo instante, né? Dando as opções para o participante. E dando essa liberdade, acho que esse ponto é essencial, né? Exato. Acho que esse modelo, essa nova janela que a gente trouxe, a gente gosta de enfatizar bastante, ajudou bastante o participante ter também mais conhecimento, estar mais próximo do plano, se inteirar mais do que está acontecendo, né? E acho que isso tem ajudado muito a gente aqui. Muito. Então até que durante a campanha, né, a gente fala muito isso, né? O fato de a gente ter 2 janelas não significa que você tem 2 vezes no ano para ficar trocando de perfil. Na verdade, a gente sempre fala assim, é um momento de reflexão. Você tem 2 oportunidades ali fixas de você reavaliar na linha assim, o meu objetivo tá sendo atendido aqui com esse perfil. Tô com um pouco mais de medo do mercado, eu entendi o modelo. Ou às vezes uma mudança mesmo de circunstâncias familiares, né? Eu tenho, ao invés de pensar na minha aposentadoria, eu quero pensar daqui 10 anos, eu quero ter um plano de comprar uma casa, pagar a faculdade do meu filho, não sei, né? Pensar que ele pode ajustar isso também ao longo do tempo, mas entender que o que está por trás do modelo dos perfis, né? Desse modelo dos perfis é justamente ajudá-lo a diminuir o risco ano a ano, conforme ele deveria fazer. Preparar os portfólios para cada data.
E aí é o participante, ele tem a total liberdade de se posicionar. Acho que é um produto perfeito para uma jornada de previdência. E até queria parabenizar aqui o trabalho de vocês, porque vocês investem muito tempo da Vext, né, nessa comunicação. E eu acho que para a gente, né, que quando a gente pensou a F3, a gente pensou justamente em apoiar as entidades para que elas consigam não só levar essa informação e esses modelos de governança melhores, né, modelos de perfis com novas classes, mas também ter recursos para conseguir fazer essa informação chegar para o participante. Porque eu acho que é esse o grande desafio, né? Então, e esse modelo aqui, eu acho que é um modelo diferente, né? Inovador e que com certeza vai atingir um público diferente do que atingia na época que a gente fazia um webinar com 200, 300 pessoas ao vivo. Né? E a gente gosta de falar muito também do horizonte de investimento, né? Como isso é importante, né? E muitas vezes a gente enfatiza também nas nossas apresentações como os resultados dos perfis que têm o prazo adequado já para a gente apurar os resultados, consegue mostrar que o modelo é vencedor nesse prazo, né? Você que está aí mais tempo, Ricardo. Olhando as janelas mais longas, você vê a entrega. Quando a gente olha o perfil 2030, né, que é o perfil que teve mais risco e mais tempo desde que os perfis surgiram, a gente vê que o resultado é positivo, né? E eu acho que é muito interessante isso que você trouxe, Rafa. O perfil 2030, quando eu me juntei, eu lembro que eu fiquei até um pouco assustado, né? 10 anos atrás. Não vai chorar aqui não. Eu fiquei até um pouco assustado. 10 anos atrás eu falei, pô, o perfil 2030 tem 33% de renda variável, né? O pessoal tá muito, né? Arrojado, né? Na época ainda que a taxa de juros tava ali voltando a subir, né? Chegou depois perto dos 14% que a gente atingiu agora de novo. Mas de certa forma, por mais que assuste, né? Quando você entende que a poupança de quem está num perfil 2030, por exemplo, né? Num perfil de 15, 20 anos, ainda está sendo formada, você começa a entender que se não for correr risco neste momento, qual momento? Né? Exato. Porque se você não for correr risco agora, né, que você ainda está formando a sua poupança, quando você vai correr o risco? Você vai correr o risco lá na frente, quando você tiver muito dinheiro, mas aí você vai ter que adivinhar. Então, e aí esse adivinhar, esse processo de conseguir acertar se vai ter uma crise geopolítica neste momento, a commodity vai acontecer, não sei o que, é um trabalho hercúleo e insano que quando você olha para o estudo acadêmico, você não consegue diferenciar isso de sorte ou azar. Essa parte relevante. Legal esse gajo. Deixa eu aproveitar aqui, então, fazer uma pergunta já aqui, aproveitando. Porque a gente está passando por um momento bastante conturbado, né? Acho que nossos participantes aí, quem está acompanhando o noticiário, né? A gente está vendo mais uma guerra, infelizmente, no mundo. Isso preocupa, né? A gente tem um cenário agora de juros lá fora bastante estressado. Né? A inflação, aparentemente, está cedendo, mas ainda em patamares elevados. E me parece que a gente já passou por outras janelas assim, né? A gente acabou de citar o exemplo do 2030, e o 2030 passou por janelas difíceis também, né? Se lembrar que os perfis surgiram em 14, 16, né? A gente já teve o impeachment, que foi um cenário horrível aqui para o mercado financeiro brasileiro, e mesmo assim, né? Passado aí mais de 10 anos, o perfil está mostrando aí que está dentro do esperado de retorno, e tem mostrado... Trouxe o prometido. Trouxe o prometido, né? Então, por mais que eu imagino os participantes que aderiram ao perfil 2030, ali em 2016, o pânico que não passaram, né? Mas quem se manteve ali, né, aderente ao perfil, acho que hoje está contente porque a gente está entregando o que a gente prometeu ao longo desses anos. Eu só vou pegar um ganchinho para falar um pouco dos perfis antes de a gente falar do cenário atual. Eu lembro dos números de migração, aí eu vou ter que pedir licença para minha memória, depois a gente pode checar esses dados, mas a minha memória, se ela não me falha, logo em 2014, 2015, quando a gente montou os perfis, que era a primeira, a gente tinha uma janela anual antigamente, né? Então era sempre em novembro que a gente fazia a migração de perfis. Então a primeira janela de migração de perfis foi em novembro de 14, que os perfis tinham acabado de ser criados, né? E a gente estava num modelo de eleição, né? Um cenário eleitoral conturbado, né? Daí 2015 teve um ano difícil, né? Que foi um primeiro ano do segundo governo ali que também teve a bolsa caindo muito, né? As taxas de juros subindo muito, né? E você teve uma segunda janela de imigração, e quando você olhava o fluxo das pessoas, estavam todas elas na linha de escolher o perfil 2030, o perfil 2025, na direção da data que ela deveria se aposentar. Porque quando a gente criou os perfis, quem não teve a oportunidade de escolher ou não quis escolher em 2014, ficou no curto prazo. Então, olha que interessante. Tinha muita gente no curto prazo que não deveria estar, e mesmo numa época ruim, de retornos ruins, a gente conseguiu fazer a mensagem chegar dizendo, olha, você tem que se preocupar com a sua data de aposentadoria. E para essas pessoas, com certeza, elas se beneficiaram
dessa janela que aparentemente no início era ruim, mas que depois você teve uma convergência de taxa de juros, uma convergência de bolsa que ajudou a chegar no retorno do 2030 hoje. E eu acho que é esse o grande ponto, né? Você levar a informação para o participante da maneira que, tipo assim, é muito difícil a gente tentar acertar qual que é o momento de entrada e saída e casar isso com as migrações. Então, talvez se você conseguir pensar na sua data-alvo, seja de aposentadoria ou sua data de plano, como um plano de vida, de carreira que você queira usar aquele recurso, né, isso é mais importante e mais fácil de você conseguir ter estabilidade na sua formação de poupança. Excelente. Antes de a gente entrar, então, realmente, como você falou, no cenário de 23... como você falou, então em maio de 14 a gente criou ali 4 perfis, perfil curto prazo, o 2020, que foi extinto em 2020, o 2025 e o 2030. Em janeiro de 20, a gente criou do perfil 2035 em diante. Isso. E aí, de 2020 para cá, é uma janela que a gente brinca que é quase que ali a tempestade perfeita, né? Como que a gente consegue olhar essa janela de janeiro de 20 para cá e o desempenho dos perfis e não influenciar o participante a olhar a performance pior, já dando um spoiler, os perfis mais longos estão piores do que os mais curtos nessa janela. Como não influenciar o participante a olhar para o retrovisor e escolher um perfil mais conservador, porque ele está vendo que os perfis mais longos estão performando pior, mas é uma janela muito específica. Como que a gente consegue endereçar isso? Bom, por mais que seja meio óbvio falar de performance passada na garantia de performance futura, mas eu acho que o grande desafio aqui é a gente mostrar que por estar num modelo de previdência, que a gente tem a poupança todo mês, o retorno de quem estava nesses perfis é diferente do retorno dos perfis na janela. Só para dar um exemplo aqui bem básico, tá? Se eu tenho uma poupança de R$100 e eu coloquei esses R$100 para render em janeiro de 2020 lá, e eu carreguei só esses R$100 até agora, eu tive exatamente o retorno que você vai ver no site da Vext como retorno no período, que eu não sei de cabeça qual é, mas imagino que o perfil mais longo tenha perdido mais do que esses R$100 se eu tivesse colocado no curto prazo. Só que eu não coloco R$100 e paro. Eu coloco R$100, entre aspas, todo mês, porque é uma poupança todo mês. E aí, essa rentabilidade, com certeza, de formação de poupança, é diferente do que o que você vê no site. Então, essa é o primeiro grande ponto, né, que a gente fala hoje, quando a gente for pensar num conceito econômico, que seria alguma coisa parecida com uma taxa interna de retorno dos perfis. Né? Porque é isso que importa para a poupança do participante. E aí, você tentar olhar para o passado e ver qual perfil foi melhor. A gente até fez um exercício quando a gente criou os perfis lá em 2014, que a gente fazia, né? Pega o perfil do ano passado que foi melhor e eu escolho que eu vou migrar para o perfil que foi melhor no ano anterior. Aí no ano seguinte eu vou lá e troco de novo para o perfil que foi melhor no ano anterior. Estou sempre caçando, né? O perfil melhor no passado. Dirigindo usando o retrovisor. Usando o retrovisor. Você criar esse perfil, esse participante que ficou caçando o retorno do perfil anterior, ele teve um retorno pior do que ele ficar parado em qualquer dos outros perfis. Se ele ficasse parado. Por quê? Porque ele está sempre comprando no pior momento. Ou ele está comprando quando já subiu, que já valorizou, ou ele está vendendo quando já desvalorizou. Né? E ele está sempre correndo atrás do que aconteceu no passado. E quando a gente fala de previdência, a gente tem que olhar para frente. Né? Então, essa informação de como que a gente faz esse mix aí de chegar, trazer a informação para o participante do retorno, mostrar a volatilidade, mostrar o risco, mostrar os riscos, o cenário econômico, colocar essas informações na API de maneira clara, como a gente se esforça para fazer, mas ao mesmo tempo também tentar evitar que o participante olhe para isso como uma necessidade de tomar uma decisão. Porque às vezes, não tomar uma decisão é uma decisão mais acertada para ele no longo prazo. E como a literatura mostra, né, que as pessoas em geral erram um momento, né? Os grandes gestores, a gente acompanha de perto o mercado, a gente vê como os mesmos grandes gestores renomados erram bastante no curto prazo, né, o cenário, mas eles têm uma agilidade ali diferente, né? Eles estão prontos ali para tomar ações, mudarem as posições, e que não é nosso caso, né? A gente tem um outro tipo de gestão, né? A gente está muito na perspectiva de longo prazo mesmo, mas mesmo assim, estava revisitando a API aqui, e eu dei uma olhada nos números aqui para mostrar que, e a gente viu aqui que realmente assim, a gente não errou muita coisa, assim, né? Quase todos os números que a gente previu,
De novo, assim, a gente não quer se gabar disso, né? Mas não sei se é sorte tô surpreso, ou... não, né? tô surpreso. Isso Tá com certeza é uma coincidência estatística. É sorte, né? Mas mesmo assim a gente vê aí como é um cenário complicado esse ano, né? De novo, assim, acho que ninguém previa mais uma guerra, né? Apesar de ser nos modelos que a gente roda, a gente coloca lá, né? Nosso chamado risco de cauda, para quem está de fora do mercado. Isso está contido no modelo, né? O cisne negro, né? O imprevisto. Mas mesmo assim, a gente tem uma API aqui que está bastante aderente ao que tem acontecido esse ano, né? Principalmente CDI, acho que, né, o juros acaba sendo aí a mãe de todos os ativos, né? Ele comanda a relação de risco dos outros ativos. E a gente tem visto aí o resultado, a gente está com um resultado positivo nesse ano, né? Como a gente já comentou aqui um pouco atrás do CDI, mas aderente, né? E a gente espera aí que a gente consiga, no prazo adequado, trazer de volta aí o resultado, principalmente desses perfis que começaram agora em 2020, né? Aí se você pega, por exemplo, o que está no texto ali de cenário econômico da API do ano passado, que a gente fala muito dos riscos, né, de implementação de um novo governo, das reformas, né, como que são coisas que estavam mapeadas e que, de certa forma, continuam ainda sendo riscos, né? Parte das reformas foram entregues, mas parte ainda estão sendo discutidas. Mas o grande ponto é que se você olha para o texto, você fala assim, esse é um texto razoavelmente pessimista, né? Mas quando você vê o resultado dos perfis, o mercado antecipa muito dessas coisas, entende? Então, às vezes você olha para um perfil longo, o resultado da bolsa no ano é um resultado até positivo. Então, como que você faz para casar essa velocidade, né? Aí, justamente, você tentar não entrar na armadilha de tentar adivinhar, que é uma coisa que a gente não faz nos comitês da Vext, e a gente não recomenda que vocês façam, apesar de como o Adalto colocou, né? Vocês são soberanos com a sua própria poupança, né? Deixar o modelo seguir o caminho, porque às vezes as surpresas, por mais que você fale, num cenário de guerra, é um cenário ruim para a bolsa, eu falo, e se você olha até agora, não se materializou. Então, assim, tem um pouco essa dicotomia, né? Essa defasagem dos eventos, porque toda a informação já está disponível no preço de mercado. Talvez acho que vale a pena a gente fazer um pouco do como é que está o cenário hoje, né? Quer dizer, como é que a gente forma esse cenário, né? Nós vivemos desde o final dos anos 90, 98, 99, até praticamente um ano atrás, um cenário onde os governos, através de seus bancos centrais, no mundo inteiro, jogaram a taxa de juros para taxas muito baixas. Em paralelo, a gente ter vivido aí 20 anos, 25, então tem uma geração inteira de traders, de operadores de bolsa, de gente que nunca viu, né, o juro nesse nível agora, né? Exato. Né? Em paralelo a isso, também aconteceu no início dos anos 2000 até agora, um fenômeno muito importante que foi a economia ocidental, o mundo comum, né, Estados Unidos, Europa e os outros países, importando deflação de uma escala de produção muito eficiente vinda dos países asiáticos, principalmente China. Então, a China, no começo dos anos 2000, quando ela entra na Organização Mundial do Comércio e ela começa a exportar produto muito barato para o resto do mundo, ela se transformou na grande planta industrial no mundo e ela levou o preço baixo para todos esses países. Então esses países viviam com taxa de juros muito baixa, bancos centrais inundando o mercado de dinheiro, e isso poderia ser inflacionário. Isso não foi inflacionário, e talvez uma das principais razões disso, tem uma outra razão importante que foi a digitalização das economias, mas a principal razão com certeza foi importar uma deflação, trazer produto muito barato dessas economias asiáticas extremamente eficientes. O que está acontecendo, e é marcado principalmente no período do Covid, é que você teve um início de um chacoalhão com isso. A gente pode considerar que é uma disruptura do que a gente via antes e mudou agora? Tem uma ruptura, sim. Tem uma ruptura, sim. Porque o que aconteceu ali como efeito colateral, né, de toda aquela crise de fechamento das economias no mundo, é que países como Estados Unidos, ou Alemanha, ou França, começaram a perceber que também contar com toda a cadeia de fornecimento de matérias importantes, vindas principalmente de China, estrategicamente era muito complicado. A China fechou. Então tinha a parte de suprimentos, na parte de medicina, de chips, que era um negócio muito complicado. E aí esses países, então, voltam uma tendência que hoje está super na moda falar, que é o tal do onshore. E o onshore, na verdade, o que é? Volta a produzir no país.
Então imagina nos Estados Unidos, lá no meio dos Estados Unidos, o cara começa a colocar uma fábrica de chips, até financiada pela Samsung, mas uma fábrica enorme de chips, até começar a funcionar, até acertar o modelo, até buscar eficiência no mesmo modelo de mão de obra que já tinha ali na Ásia, tem um certo custo a mais que você está pagando nesses países. Assim, roupa, alimentos. Então, todo esse lado de não depender mais, por mais que seja barata a produção na China, traz uma inflação que não estava precificada antes nesses países, ou não tinha mais notícia dela, né, há muito tempo. Então isso é um cenário importante a gente entender, quer dizer, a inflação voltou para o cenário internacional, não era... Assim, a gente no Brasil, quer dizer, por nossas razões históricas, aí desde, a gente sempre foi um país com uma dificuldade de lidar com a inflação. Mas se você pegar o cenário internacional, começou a ter inflação. Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, começaram a ter inflação alta. E aí, os bancos centrais começam a agir novamente numa linha mais de restrição da quantidade de dinheiro no mercado e começa a subir os juros. Então, para os próximos anos, a nossa visão é de que esse cenário ele mudou. Entendeu? E aí essa ruptura mesmo que você falou, Vinícius. Você tinha, nos últimos 20 anos, um cenário de taxa de juros muito baixa, uma inflação extremamente controlada, e hoje uma inflação que o mundo ocidental está tentando entender qual que é o patamar dela para cada um dos seus países, e os bancos centrais tentando entender de novo como é que você calibra isso. Então o Banco Central americano é extremamente sincero, né? O Powell é muito sincero, falando, olha, nós estamos tentando calibrar aqui para ver até que ponto também que a gente não estrangula a economia, mas... Né? Então você tem um novo cenário no mundo, diferente dos últimos 20 anos, onde você tem uma inflação por questões de produção, de supply. E aí você vai ter uma estrutura de taxa de juros diferente acontecendo no mundo como um todo, e a gente está vendo o início desse mundo tentando ajustar. E é muito interessante isso que o Adalto está falando, porque se você pega, aí eu vou ser um pouco defensor do Brasil, né? A gente tem os nossos desafios como país subdesenvolvido com a inflação, mas a gente vai bem melhor do que a média. A gente vai bem melhor do que a média dos países que tem esse tipo de desafio, né? Acho que o trabalho dos últimos 30 anos aí do Banco Central, do regime de metas, né? A gente consegue, dadas as devidas proporções, a gente criou um histórico muito grande do que impacta a inflação, né? Ter um fiscal descontrolado impacta a inflação, você não ter um orçamento adequado impacta a inflação, você ter expectativas irracionais com relação ao crescimento de arrecadação também impacta a inflação, né? E eu acho que quando você vai para o mercado americano, como bem você tem gerações de economistas e gestores e pessoas que estão lá tomando decisões que são muito otimistas até, no sentido assim, não, a taxa de juros vai começar a subir e a inflação vai controlar. Só que você tem outros efeitos, que foi isso que o Adalto colocou, que a gente não tinha décadas atrás, que é essa mudança no paradigma de cadeia de suprimentos, né? Como que eu vou fazer esse onshore impactar, como que eu tenho todos os gastos pertinentes que os governos fizeram para reativar a economia durante a pandemia, né? Ajudar as pessoas durante a pandemia, num cenário que foi muito difícil para o mundo, mas que essa questão fiscal, ela impulsiona a inflação de uma maneira que eles talvez subestimavam o impacto dela. E agora você está chegando numa situação que eles estão vendo, poxa, talvez não seja tão fácil e rápido controlar essa inflação. E mesmo que eu já tenha passado pelo pico de inflação nos Estados Unidos, que chegou a ter 8% no núcleo de um ano, e hoje a gente está falando num número perto de 3%, a meta era 2. Então, quer dizer, será que a gente está estabilizando perto de 3? Perto de 3 ainda é alto. Né? E qual que é a potência da política monetária do Fed hoje para fazer essa convergência para 2 com esse fiscal e esse balanço todo que você está carregando ainda, né, de mudar essas políticas, né, de expansionistas devidas que foram feitas para esse cenário de longo prazo. Então, e isso sim, talvez a maior mudança que a gente pode falar para um investidor de longo prazo, né, para uma entidade fechada de previdência complementar que representam os participantes que estão falando da poupança de 30, 40 anos, é justamente essa taxa de juros de longo prazo. Porque é isso que vai ajudar vocês a recompor e fazer a recomposição salarial
na linha do que vocês imaginam, né? E tem como objetivo na data da sua aposentadoria. Então essa taxa de juros mais alta no curto prazo é ruim, Sim. o mercado sofre, as classes sofrem, mas no longo prazo ela ajuda também a esse dinheiro a crescer mais rápido, né? Então isso de certa forma também é uma oportunidade. Aí cai um pouco nessa armadilha do tipo, é a hora de entrar ou sair. Onde eu tô na minha jornada de aposentadoria. E a gente vai falar aqui de 24 e ainda pegando olhando desde 20 para cá, aí vamos focar Brasil. Quando a gente olha de 20 para cá, a gente olha o Ibovespa praticamente de lado. De lado. E os juros no Brasil, olhando o Brasil, ali 30% acumulado ali. E aí, isso, quando a gente leva esse cenário para os perfis, fez Isso com que também os se perfis... reflete. É isso. E a gente recebe muita pergunta de participante, fala, pô, mas tudo bem, pode até ser uma janela curta, 3 anos e meio, já não deveria ser. Sim. Mas isso a gente pode entender que foi realmente um momento atípico para esse mercado brasileiro, olhando bolsa e juros, e isso refletiu nos perfis, mas isso é normal acontecer historicamente, momentos onde por mais de 1 ano, 2 anos, você tem uma situação dessa, de juros alto e bolsa de lado? Então, Vinícius, talvez a bolsa ficou de lado porque ela foi reprecificada assim. Entende? Talvez é o seguinte, quer dizer, a bolsa brasileira ela podia estar, entre aspas, barata e ficou barata. E o juro simplesmente foi... Isso, né? Bovespa está barato, e o juro foi andando. E o juro foi andando, né? E aí, depois desse período, você começa a olhar para a bolsa e novamente você começa a discutir. Qual que é a grande discussão hoje, né? Para a gente discutir se a bolsa no Brasil está barata ou cara. De novo, eu acredito em mercado eficiente. Eu acho que, com as informações que a gente tem na mesa, você tem aí uma expectativa muito grande. Quer dizer, você pega uns setores que são impactados pela taxa de juros, como o setor de varejo, você viu já onde é que eles foram parar. Os papéis despencaram. Né? Você pega onde o Brasil tem sua eficiência, em commodities, agrícolas e outra parte dessa linha, como esses mercados andaram bem. Entende? Então... Faz um gancho. Você falou esse ponto, eu não lembrou. Como é que é a questão da gestão ativa e passiva? Acho que esse é um ponto interessante para você conectar aí também. Sim, e que a gente faz, né, no nosso portfólio da Vext, né, a gente combina os dois. Então a gente traz a gestão passiva como um grande instrumento para a gente poder administrar liquidez e poder entrar, sair, movimentar, fazer as migrações, fazer o impacto mais rápido no portfólio. E tem Fala um pouco o que é a gestão passiva. E a gestão passiva, a gente simplesmente pega lá o índice Bovespa e copia ele. E então o Bovespa subiu 2, o portfólio vai subir 2. O Bovespa caiu 3, ele vai cair 3. Essa parcela do portfólio... Essa parcela do portfólio, ela fica passivamente copiando ali e acabou. E aí você tem uma outra parcela do portfólio, que a gente chama de gestão ativa, onde a gente faz o quê? A gente faz através de um processo extremamente meticuloso de seleção de gestores, faz um trabalho de achar casas de investimento com pessoas que tenham excelência no seu processo de avaliação lá no detalhe. Não é só resultado, empresas, né? Olha toda a filosofia. Filosofia, alinhamento, como é que essas pessoas são contratadas, como é que essas pessoas são premiadas, qual o histórico de retidão profissional dessas pessoas no passado, entende? Se elas estão alinhadas com a gente como cotista com relação à entrega do resultado futuro. E a gente não só, né, aloca, como acompanha. Então a gente abre as carteiras de todos eles constantemente, vê se o discurso que ele está falando, da estratégia dele condiz com o que ele está fazendo no portfólio. Mas a beleza disso, principalmente em economias ainda em desenvolvimento, como a economia brasileira, é que você tem muita arbitragem nisso. Você tem muita capacidade de capturar valor. Então, a gente realmente gosta do segmento de gestores, né, de portfólio ativo, porque a gente acha, e a gente mostra isso estatisticamente nos trabalhos que a gente conduz lá com a Vext, que eles têm uma consistência para bater o Bovespa extremamente apropriada. Quer dizer, você cria um valor a mais ali em relação ao Bovespa. E aí, quer dizer, também é importante a gente entender o momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque hoje, mas os gestores hoje estão apanhando. E aí tem muito um lado de que a gente lá, pelo menos acredita muito na F3, se não existe gestor que só ganha dinheiro.
E também não existe gestor que só perde dinheiro, porque o gestor que só perde dinheiro já tomou resgate e saiu do mercado. Não existe mais. Já não existe mais. O Zinho tá agonizando. Exato. Mas não existe gestor que só ganha dinheiro, gente. Sim. Quer dizer, isso é um processo, quer dizer, o processo criativo de como você tem uma ideia, de como você tem uma interpretação de uma oportunidade, e de como você coloca capital ali para poder absorver, aproveitar aquela oportunidade, dá tempo daquela oportunidade ser vista por outros players do mercado, aquilo acontecer, aquilo maturar, você capturar esse prêmio em relação ao mercado que você comprou antes, converter em dinheiro, quer dizer, isso é um ciclo. Exato. Então, a gente lá acredita muito nisso, quer dizer, não existe gestor que só ganha dinheiro e não existe gestor que só perde dinheiro. E aí o importante é você acompanhar, né, junto com esses gestores o portfólio, porque no longo prazo eles conseguem adicionar um prêmio para a carteira que é relevante. E adiciona menos risco, às vezes, a carteira é menos sacudida do que o. Para aqueles que do não índice sabem o que é Bovespa. um prêmio, era legal explicar o que é o prêmio em relação ao risco, o que a gente está olhando aí quando a gente compara com o CDI. E você falou bastante do histórico aí, Adalto. Acho que é legal também linkar aqui como esses momentos de virada de política monetária são aqueles momentos quando a gente olha para a história não se repete, a gente sabe, né? Mas ela rima bastante. E quando a gente olha para o passado, a gente vê que esses momentos de troca de política monetária são os melhores momentos para estar posicionado na bolsa, né? São os momentos mais difíceis, onde as empresas estão sentindo o impacto dos juros, que ficou longo por um tempo. Onde vira terra arrasada, onde ninguém quer estar lá, aonde o fluxo reduz muito. É exatamente o cenário que nós estamos hoje. E aí, a hora que começa a comprar um, começa a comprar dois, aí é tarde para você entrar. Uma coisa interessante que a gente fala dos benefícios da diversificação, né? Quando você pensa hoje nos perfis da Vext, a gente tem 7 classes de ativos, né? Acho que talvez é uma das entidades que mais consegue oferecer classes de ativos diferentes nos perfis de data-alvo, né? Com acompanhamento de meta de risco, objetivo de retorno, como que isso conversa dentro da alocação estratégica, né? Que é o glide path lá que tem dentro da API. Mas o lado negativo, entre aspas, né? Da diversificação é que você nunca vai ter as 7 classes ganhando do próprio benchmark. É inviável você pensar que as 7 classes que você está construindo ao longo de uma mesma janela vão estar indo bem acima todas acima do CDI ou do Ibovespa, se for excelente, né? Mas não, seria um mundo irreal. Assim, é uma coisa difícil. Que não se acontecesse, que eu acho que já teve períodos que já aconteceu nesses 10 anos, né? Eu chamaria de uma coincidência estatística. Que normalmente você vai ter uma classe que está indo muito bem, e essa mesma classe que está indo muito bem vai ter uma outra classe que está indo muito mal, que daqui uma janela de 2, 3 anos, elas vão inverter de lado. A gente já participou aqui junto com vocês, né, de outras janelas, que é a classe de multimercado que estava mal e a renda variável que estava indo bem. Hoje a classe de renda variável, gestão ativa, que está indo mal, porque a indústria como um todo está sofrendo na gestão ativa, mas a classe de multimercado na janela adequada está indo super bem. Então, essas coisas elas vão acontecer. E talvez essa seja o ponto principal da mensagem aqui. Elas estão ali e foram construídas para o perfil para justamente elas terem esses efeitos descorrelacionados. Porque esse de portfólio mesmo, esse efeito de portfólio que faz a gente sair de um risco ou entra ou sai, né? Ou eu quero estar 100% no risco ou eu quero estar zero, e empurrar a curva no que a gente chama de um recurso de fronteira eficiente, né? Que é um conceito ganhou o Nobel, é super clássico em economia, mas que ajuda você para um mesmo nível de risco com a diversificação, você ter um portfólio que entregue uma expectativa de retorno maior. Então eles estão ali para isso mesmo. Só que nessa navegada, né, de você navegar essas oscilações da gestão ativa dentro da respectiva classe, às vezes a gente vai sempre olhar para uma classe, essa classe não está tão bem, né? Mas a gente tem que talvez cair na armadilha de entender. Ela não está tão bem porque o nosso processo piorou, aconteceu alguma coisa relevante que a gente poderia ter feito melhor, ou é uma própria oscilação da classe que faz parte do processo de construção dela e que ao longo do tempo isso vai convergir, né? E eu acho que é esse o grande ponto, porque a gente conseguir talvez se livrar dessa amarra que a gente mesmo se coloca de achar que tudo tem que estar perfeito.
Né? Até porque a gente olha ano a ano, né? Se fechou o ano. Olhando no calendário, datas específicas. Aí sempre tem o menino feio, o menino, né? E o portfólio tá acontecendo todo dia, né? Exato. Com dinâmicas distintas, né? Cada classe com a sua... O problema de você fazer um ranking é que sempre vai ter alguém na frente e sempre vai ter alguém em último. Toda vez que você decidiu fazer um ranking. Excelente. É isso. Não, ia até trazer agora o tema 2024, mas aí eu vou aproveitar esse gancho aqui. A gente às vezes é muito questionado também por participante, assim, conversando, tá? Ele fala, tem uma determinada empresa, lançou ali uma debênture, lançou um título de dívida, tá pagando ali IPCA mais 7, tá muito melhor do que vários investimentos ali. E como que a gente consegue, como é que eu consigo levar esse participante? Você tem um risco aí de você estar alocado em um ativo que pode realmente pagar bem, mas qual o risco que ele tem de não ter uma diversificação e essa empresa... Vinícius. Igual aconteceu com Americanas. Exato, é isso que eu ia falar. Se a gente olhar um ano atrás, eu não estou falando de um gestor A, B, C ou D, eu estou falando de praticamente o sistema bancário. Né? Os grandes bancos tinham posições enormes. Vamos falar dos 5 maiores bancos, 4 praticamente tinham posições relevantes em Americanas. Gestores. Entendeu? E olha a história do jeito que foi. Então... De novo, não existe o ativo perfeito. Existe o prêmio que você ganha, o almoço de graça, que é a diversificação, aonde traz mais segurança para o seu portfólio. Então tem um ativo que está muito bom, tem um ativo que está muito bom hoje, você não sabe como é que ele vai estar amanhã. Vamos tê-lo e vamos ter outros. A beleza do portfólio diversificado. E o perfil é uma carteira, né? Diversificado, que vai viver essa... Então, por exemplo, o pessoal está falando muito... Temos gestores de crédito dentro do portfólio. Pessoas que são mandatadas para olhar as melhores oportunidades de crédito e estarem lá trabalhando para a gente, para o segmento, para o tamanho que a gente acha que tem que ter segmento de crédito. Sabe? Por quê? Porque o segmento de crédito também se abre mão de liquidez. Então, você tem sempre uma dicotomia de escolha entre retorno, risco, liquidez, e que você precisa entender a melhor combinação para uma carteira diversificada. Simplesmente, e eu conheço bem, né? Quer dizer, não, agora o CRA da empresa XPTO está pagando super bem. Legal, mas você vai colocar sua poupança e aí você vai abraçar com aquela empresa para o resto da sua jornada de acúmulo da sua... acho arriscado. Pode dar certo ou não, né? Daí quem paga para ver, né? Exatamente. E aí, entrando já no 24, vale a pena a gente só refrescar aqui, que é o seguinte, ao longo do mês de outubro, né? Então, desde o dia 1º até o dia 31, a gente está com a janela, né, de migração de perfis. Então, o participante que quiser mudar, ele tem até o dia 31. Se o participante já fez uma alteração, ele pode fazer novamente e refazer até dia 31, que vai valer. É a última escolha. Então, e aí o perfil escolhido entra em vigor a partir de 1º de janeiro. E esses 2 meses, né, que a gente tem, que é novembro e dezembro, exatamente para gerar a liquidez. Fazer as movimentações com prudência. E aí, a partir de 1º de janeiro, o participante mudou de perfil, esse perfil passa a impactar o patrimônio dele. E o participante vai ver essa rentabilidade na divulgação da cota em fevereiro da cota de janeiro. Então, quando a gente divulgar a cota de janeiro em fevereiro, ele já vai ver esse novo perfil. Então, já aproveitar esse gancho aqui, né? E aí, por que a gente fala de 24? Porque a gente está agora, né, a gente já comentando, já discutindo a política de investimento para 2024. Né? O Ricardo já comentou um pouco aqui que a gente já vem olhando um pouco o cenário, já vem olhando. A gente deve aprovar a nova política até o final de dezembro e publicar ela já imediatamente ali no finalzinho de dezembro. O que vocês estão vendo agora para esse cenário de 24? O que a gente está carregando de 2023? Se tem uma coisa nova para 24 que pode realmente afetar a dinâmica, a estratégia de investimentos ou é quase uma continuidade do que a gente está vendo agora? Deixa eu começar e o Ricardo me complementa. Né? Não, eu acho que vem muito nesse cenário que a gente está falando, né? O mundo tentando entender o que é essa realidade de inflação e o mundo tentando estabilizar as taxas de juros que possam conter. E aí a gente vai ver numa segunda etapa o resultado que essa nova estrutura de juros vai trazer para o balanço das empresas, esse custo de oportunidade e a rentabilidade das empresas. Então aí ao longo de 24, a gente vai começar a perceber
como a gente estava até comentando outro dia num comitê, né? Quer dizer, já anunciaram a recessão dos Estados Unidos umas 3 vezes e não veio ainda, né? Quer dizer, é uma economia muito eficiente. Então, de repente, quer dizer, assim, até onde essa bolsa americana de lado do jeito que ela não está se ajustando para essa realidade dos juros. Entende? Agora, a gente pode também, dá para discutir risco de cauda? Dá para discutir as questões das guerras, como está todo mundo hoje, né? Tá dominando a imprensa. Mesmo que a guerra, mesmo que a guerra não afete diretamente, mas gera um mal-estar, né, para o investidor. Gera um mal-estar, gera uma indisposição, que é um pouco do que o Rafael falou, que no indivíduo você acaba sendo contaminado por essa poluição de notícias, e quando você pensa institucionalmente, quando você pensa muito mais no portfólio, né, você dá uma blindada melhor nessa decisão. Então, sim, né, tem uma questão é horroroso, né? Qualquer cena de guerra é horroroso o que nós estamos vendo aí. Mas a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela trouxe um alerta para o mundo numa questão de suprimentos. A Rússia corta o fornecimento de gás para a Europa, e aí que todo mundo achou que a Europa ia passar por um inverno horroroso, calamitoso, o europeu se ajustou. Você teve a questão das previsões, né? Que só reforça um pouco as previsões. Isso aí era meio que um consenso. Previsão que a Europa ia entrar no inverno e a Europa não passou por um colapso, a Europa arranjou seu substituto na matriz de energia. Foi disciplinada. Teve um impacto inflacionário importante, mas não foi... Teve um impacto inflacionário, que já estava vindo alguma coisa por causa de toda aquela questão que eu falei do onshoring. Sim. Mas ajustou-se, né? Teve uma questão de alimentos, a Ucrânia é um celeiro importante de alimentos, também foi ajustado. Esse episódio hoje agora de Israel contra o Hamas ainda para a economia mundial ainda é muito limitado. Ainda é muito limitado. Quer dizer, apesar de comover todos nós aqui e a gente realmente ficar muito assustado com as cenas, economicamente falando, né, o impacto ele é pequeno. O que pode acontecer, e que está todo mundo muito atento, é que se isso expande para os outros países árabes, e aí você tem uma escalada do tamanho desse conflito bélico, você pode viver um problema de fornecimento de petróleo para o resto do mundo. Então, esse é o cenário pesado que as pessoas ficam preocupadas com essa guerra alastrar para além de Israel com a questão da retomada da Palestina ou a questão que está acontecendo. Que é a variável que tem mais se movimentado, né? Essas 2 últimas semanas, né? As outras variáveis a gente tem observado que estão basicamente na mesma ali patamar que estavam antes, né? A gente não viu um impacto muito forte disso, né? Sim, mas se você imaginar que você já tem uma Rússia restringindo a oferta, e aí você pega países árabes restringindo a oferta, você pode ter mais um componente inflacionário no preço do petróleo no mundo ocidental. Então, de novo, volta a primeira assunto que nós temos falado e que a gente tem endereçado bastante, que é a questão de controle da inflação. E eu acho que é o assunto que talvez seja mais relevante para uma entidade fechada de previdência complementar. Porque, assim, essas intempéries de curto prazo, essas volatilidades de curto prazo, de certa forma, elas impactam, né, a questão mensal, a sua percepção do portfólio, ficar triste que você está lá tendo um retorno negativo, mas o que vai impactar a mudança de uma alocação estratégica é a taxa de juros de longo prazo. E quando a gente fala que o mercado desenvolvido está indo para uma taxa de juros de longo prazo em patamares superiores a de décadas anteriores, passadas, né, porque a inflação está num novo nível, por todos os motivos que a gente já falou até aqui, isso com certeza pode impactar na alteração de alocação estratégica, que é o que importa para o participante no final. Que é a nossa discussão que vai acontecer nos próximos 2 meses. Que é a discussão que vai acontecer nos próximos 2 meses. Então, assim, e essas discussões, elas ocorrem todo ano. Independentemente do cenário atual ser um cenário talvez mais
difícil, né, por conta dos riscos de cauda terem subido, né, por tudo isso que a gente já falou até aqui, elas ocorrem todo ano. E se você eu olha... até faria uma ajuda. Ela corre todo dia nas mesas de operação de todos os bancos, de todas as assets do mundo, onde já estão discutindo a atratividade do dólar, a atratividade da bolsa, a atratividade das commodities. Quer dizer, as coisas são comunicantes. Isso. Entende? Isso, então, e é justamente esse o ponto. Quando a gente faz essa discussão de revisão de PI, a gente tem que pensar, a taxa de juros de longo prazo para o participante, né, daqui 30, 40 anos, mudou? O cenário de curva de juros longa, que eu não sei, não é a curva do futuro de DI que está na tela da B3 até 2030. Não, eu estou pensando na taxa de juro real de um portfólio que vai rodar a CDI daqui 30 anos. Quanto que isso acima da inflação? Que vai para 2045 isso. E que ainda vai capturar todo esse mercado. É para esse cara que isso vai mudar. Porque se esse cara eu tiver uma expectativa de retorno para ele de um juro real acima da inflação, acima do IPCA aqui, por isso que juro real, né? Acima do IPCA de 2% ao ano, eu tenho um nível de risco de poupança que eu tenho que acumular para ele até chegar lá muito maior do que se eu falar que hoje a taxa de juros é 4% ao ano. Que hoje está convergindo mais para 4. A gente teve épocas que a gente estava trabalhando com uma taxa de juros de 2 ao ano no longuíssimo prazo. Então, isso sim muda o caminho da alocação estratégica. Só quando a gente fala de 2022 para 2023, né, IPI de 2023 para de 2024, quando a gente olha os números do que o Rafa acabou de passar, né, olha, os números não mexeram muito em relação ao que a gente tinha previsto. Eu olhando também agora, eu falo, eu também acho que por mais que a taxa de juro global tenha subido, as coisas estão subindo, no Brasil a gente já fez esse dever de casa. Acho que o Fox mostra muito isso também, né? As expectativas de inflação estão convergindo, né? Porque isso, a gente já começou um processo de afrouxamento monetário que talvez não vai ser tão mais rápido ou tão num patamar de parada talvez tão baixo quanto meses atrás a gente tinha uma expectativa, mas de certa forma a taxa de juros de longo prazo de parada daqui 20, 30 anos, não muda muito. Colocando nessa perspectiva, me parece muito mais uma oportunidade aí, né? De alocação. Isso aí, você olha para a alocação estratégica e você fala, minha alocação estratégica não mexe muito. Então, se ela não mexe muito, eu vou fazer o contracíclico, né? Eu tenho dinheiro novo entrando, eu vou comprar o que está caindo, porque eu tenho que rebalancear, e vou vender o que está subindo, porque eu tenho que ganhar dinheiro, que é justamente o oposto do que normalmente a gente faz no pânico, né? Que é, olha, eu tô com medo da bolsa, eu vou vender enquanto está caindo, porque pode cair mais. Eu vou, entendeu? Ou eu vou comprar a bolsa que subiu porque eu acho que vai subir mais. E, na verdade, o que a gente faz aqui no processo de rebalanceamento, alocação estratégica da carteira, é super importante a gente manter essa disciplina de fazer o movimento adequado para o participante. Perfeito. E olhando o Brasil aí nessa perspectiva, eu acho que o Brasil, né, tem mostrado a resiliência, né, nos últimos... Eu acho que é um Brasil diferente, né? Acho que a gente acompanha aí muitos economistas do mercado, apesar dos nossos problemas, principalmente o lado fiscal, acho que o Brasil tem surfado mão da boa, mas a gente é muito dependente da China no final, né? E a China, a gente discutiu bastante temas geopolíticos aqui, e a China parece que também aí num outro momento, né? Vivendo um outro momento. O Brasil com essa dependência da China, como vocês enxergam aí o cenário de China, como vocês enxergam o Brasil, até se beneficiaram, né? A questão do onshoring, mas aí riscos importantes, né? O Brasil é um importante exportador de minério, há uma crise aí forte no setor de construção da China. Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que vocês acham que pode refletir na nossa PI para o próximo ano? O Brasil já foi fortemente dependente dos Estados Unidos. Agora, o principal parceiro do Brasil é a China. A escala da China é um negócio impressionante, então, sim, na margem pode impactar o preço das commodities, mas ela vai continuar comprando. Então, pode ajustar um pouco o preço, pode ajustar um pouco a quantidade, mas vai continuar comprando, porque tem ali um mundo ainda para ser construído ali, né? Quer dizer... E eu só fazendo uma coisa que eu acho impressionante é que a mesma história dos Estados Unidos, né, que a gente está vendo recentemente, é a história que a China vai quebrar, e eu vejo isso acho que uns 15, 20 anos já, desde que eu comecei a estudar economia, e a crise na China me parece que é muito mais de velocidade. Né? O fato um dia chega, né? E acho que é muito mais a questão de time, de passo, né? De velocidade de crescimento, né? E agora, é um processo natural, né? De uma economia que já está indo para uma mais madura, né? Agora, Rafa, tem uma coisa que a gente aqui no Brasil está aprendendo aos poucos, mas com certeza a gente como sociedade está melhorando muito, é o seguinte. A gente tem um país para ser construído com coisas espetaculares aqui, de tipo de infraestrutura, de
educação para entregar, quer dizer, você tem uma demanda legítima de volume. Então, sim, uma barrigada na China de curto prazo pode impactar o preço de commodities, pode atrapalhar a nossa balança comercial, pode atrapalhar um pouco a gente. Mas eu acho que a gente, como sociedade, tem feito uma lição de casa de melhora, aonde a gente vai ser atrativo para capital, independente se é capital chinês, se é capital americano, se é capital alemão, se é capital francês, quer dizer, o que eu insisto muito é o seguinte, quer dizer, esse nosso câmbio a 5,06, 5,10, você converte e você vê que o Brasil tá barato. Sim, a gente tá barato. Quem aqui faz qualquer equivalência com um prato de comida no Brasil, um prato de comida na Europa, um prato de comida nos Estados Unidos, ou roupa, ou transporte, o Brasil tá barato. Então, a gente, nesse nosso processo jovem, democrático, de acertar nosso arcabouço, a gente vai atrair capital. A gente pode ter alguma trombada aqui, uma trombada ali, mas a história é sempre crescente, independente do governo que veio, sabe? Você pode ter um governo um pouco mais estatista, você pode ter um governo um pouco mais aberto, mas você tem as figuras da PPP, você tem as figuras da necessidade do capital. Então, sim, China é relevante para o Brasil. China será durante muitos anos ainda relevante para o Brasil. Mas eu acho que se a gente continuar fazendo a nossa lição de casa aqui como sociedade, na infraestrutura de regras, na infraestrutura jurídica, na infraestrutura de como você pode atrair capital, tem muito dinheiro no mundo. E eu só complementando o que o Adalto falou, eu acho que por mais que a China seja relevante, um parceiro comercial importante para o Brasil, a gente tem o lado positivo e o lado negativo de ser uma economia fechada, né? A gente fala assim, né, o Brasil ele não é uma economia aberta, né, liberal, e essa é uma grande parte de uma discussão política que a gente está passando aí ao longo desses anos, né, e é uma briga muito importante dizendo para a eficiência, da gente abrir mão de querer fazer as coisas dentro de casa, que acho que hoje o resto do mundo está indo por esse caminho por uma questão estratégica, geopolítica. A gente fazia isso porque a gente queria que fosse assim, né? Não por uma... Nacionalismo, né? Um nacionalismo, né? A gente queria. Então, de certa forma, o Brasil, ele é uma economia fechada, né? Assim, pensando em patamares de economias desenvolvidas, né? E tem o lado positivo e o lado negativo disso. O lado negativo é que a gente tem o PIB potencial mais baixo, a gente tem as nossas dificuldades, a gente está mais de acordo com o nosso ciclo econômico. Mas o lado positivo disso é que se caso acontecer uma coisa com outros países, a gente de certa forma também é afetado, mas não na mesma velocidade, não na mesma intensidade. E aí eu tendo a concordar com o Adalto. Se a gente fizer o dever de casa como sociedade, como país, a gente tem muito mais a ganhar para destravar esse PIB potencial do Brasil do que a gente se preocupar com o rumo do onde está indo a China ou os Estados Unidos. É óbvio que eu não estou falando de um cenário de crise econômica global, que aí, obviamente, todo mundo é afetado. Estou falando, assim, numa questão de razoavelmente desacelerar, entendeu? A recessão nos Estados Unidos afeta o Brasil? Puta, não muito. Eu acho que o que afeta muito mais é a gente ser capaz de fazer o dever de casa, ser capaz de olhar para a questão da arrecadação fiscal, se isso é convergente, ser capaz de aproveitar esse ano que a gente teve um PIB melhor que o esperado, para também aproveitar essa mudança de cenário econômico para passar as reformas que a gente precisa para que isso se torne recorrente ao longo do tempo, não seja mais uma simples variação estatística, né? Então, assim, eu acho que os desafios do Brasil são a gente com a gente mesmo. Não, e numa democracia jovem, mas pujante. Então, por exemplo, testou-se o modelo dos tetos dos gastos. Serviu para um momento. Está agora tentando evoluir com o modelo. No final, o que a gente vai começar a perceber nos próximos anos, o que a gente vai ter que discutir é que grande parte do orçamento ele é engessado. Grande parte do nosso orçamento, o dirigente, o Congresso, não tem muito o que fazer com ele. Não tem gerência alguma. Adalto, esse ponto é interessante. Lógico, são várias variáveis que afetam a economia, o mercado financeiro. Essa questão que você falou do contexto fiscal, o Ricardo comentou também. É uma variável que vai afetar o ano que vem, certamente, né? Hoje ainda o mercado vê uma inequação, que o governo busca muitas vezes ali políticas ali de curtíssimo prazo, pontuais para tentar ter uma arrecadação maior e menos algo estrutural. Você falou que o teto serviu. Esse arcabouço que foi agora aprovado, ele já
trouxe uma tranquilidade no mercado ou o mercado ainda não comprou a ideia? O mercado ainda está tentando entender o quão execuível ele é. E a gente vai acompanhar ao longo dos próximos trimestres. Agora, independente dele ser execuível, sempre o mercado vai comprar a tendência. Então, se você começa a perceber que ele não está sendo execuível, mas o governo está tomando alguma atitude, o mercado compra o futuro. O mercado não compra o resultado passado. Então, vai depender muito na coordenação do governo, da linha econômica do governo, da linha política do governo, do quão compromissado está com a regra. Então, assim, não acho que o que eles... Aí é um achismo do Adalto, que o que eles se compromissaram ali vai ser entregue. Acho que está muito difícil, porque do lado da arrecadação é brutal o que vai ter que fazer. E aí eu acho que politicamente o governo está começando a entender que politicamente não passa no Congresso. Então, assim, acho muito difícil a execução. Mas o que eu acho que vai fazer o mercado mover preço vai ser entender a postura do governo e como ele lida com isso. Entendeu? Porque o governo vai buscar com o Congresso um acordo para um ajuste, vai conseguir arranjar, sabe? Quer dizer, vai depender muito da capacidade política na condução do desafio. Mais do que tirar nota boa na entrega do resultado. As grandes crises que a gente passou nas últimas 3 décadas foram quando a gente quis brigar com a realidade, o governo quis brigar com a realidade numa situação fiscal, econômica, e só por torcida a gente ia sair do buraco que a gente estava. Desde o plano cruzado. Isso. Então, assim, toda vez que a gente encarou de frente os desafios que a gente tinha, talvez não da maneira ideal, perfeita, né? A política é a arte do second best, né? O melhor que dá para fazer. É o aluno nota 6, né? Isso, ótimo. Então, assim, e quando você vê a discussão atual, você vê uma equipe econômica que não está negando a realidade, que está propondo alguma coisa. Né? Se você falar para mim, eu preferia o arcabouço fiscal ou o teto de gastos, eu tendo a entender que eu preferi o teto de gastos. Mas eu acho que a gente mesmo, como sociedade, a gente dinamitou essa alternativa do teto de gastos ser viável. Porque a gente falou assim, a gente está colocando isso via PEC na Constituição. Ótimo, é uma solução elegante. Aí depois a gente decidiu ir lá tirar e fazer uma outra PEC para tirar isso. Então, quer dizer, qual que é a garantia? E aí volta para o ponto que o Adalto colocou. A gente vai conseguir melhorar como país, e é óbvio que essa linha nunca é uma tendência que a gente está sempre caminhando para frente, a gente dá muitos passos para trás, anda de lado, né? Mas é a linha da segurança jurídica. A quantidade de emenda que estão colocando na reforma tributária. Ninguém tem dúvida da necessidade da gente simplificar o sistema tributário desse país. Mas todo mundo quer sua exceção. Todo mundo quer sua exceção. Acaba desidratando, né? Você acaba inviabilizando. Eu não acho que vai inviabilizar, tá? Eu acho só que a gente vai viver um azedume com ela. E aí a gente vai ter que passar por uma mini reforma da reforma para poder acertar essa reforma. Porque o que vai acontecer é que o Congresso vai colocar tanto penduricalho que a gente, como sociedade, vai virar uma hora e vai falar, não dá. Não era aqui que a gente queria. E aí vai passar por um novo ajuste. Mas aí você vai numa economia democrática e aí, ajustando o caminho. Essa discussão é importante, eu queria fazer um gancho, como que isso afeta os portfólios do participante, né? Que acho que isso é importante para a gente trazer aqui no Invext, né? É assim, essas mudanças de cenário, elas fazem os preços dos ativos mexerem, as classes de ativos vão variar, e conforme elas variam, a gente vai ter essa questão do tipo, qual que é a taxa de juros que eu espero hoje, o retorno que eu espero para esse ativo. Então, quando a gente fala que eu estou aqui há 10 anos apoiando vocês, eu vejo muito lá, em 2015, foi uma oportunidade importante a gente sair de um portfólio que tinha 10% de NTNB e ir para quase 30%, com a NTNB caindo um monte. Porque a taxa de juro abriu a ponto de falar assim, nossa, não, se IPCA mais 7, teve boleta se IPCA mais 7,80, não, vamos comprar. Então garante é a mesma aposentadoria. Garante a aposentadoria. Então eu aumento a alocação estratégica nesse ativo. Então quando eu falo dessa situação que as coisas estão andando, a gente vê as taxas de juros oscilando ao longo desse ano, né? A gente está justamente olhando para isso assim, o que é a taxa de juros de longo prazo? Ela mudou? Porque se ela mudou, eu consigo colocar isso dentro do meu modelo de alocação para ver se eu tenho que mudar os pesos da alocação estratégica, porque isso sim vai impactar o participante. Só que aí quando eu mudo o peso da alocação estratégica, eu não estou preocupado em acertar se hoje a taxa, o mercado está subindo ou caindo, se está melhor ou pior.
Eu estou pensando nisso para os próximos 10 anos. Né? E eu acho que é essa discussão importante que a gente coloca dentro da PI, da política de investimentos do ano que vem, e que a gente está sempre olhando e revisando esse portfólio. Então, se você olhar de um ano para o outro, a alocação estratégica do portfólio não muda muito. Né? Então, pensando nos próximos anos aí, a gente falou bastante aí dos riscos, né, das oportunidades também, mas o mercado me parece que está dando algum crédito, né, para o Brasil. A gente vive um outro momento, como eu disse, eu acho que olhando a situação que a gente tem hoje, no passado, acho que o Brasil estaria numa situação muito pior, né? Então a gente tem hoje níveis de reservas condizentes com o tamanho do país. Então a gente tem várias variáveis que indicam que a gente pode ser um pouco mais otimista, né? Principalmente olhando os juros futuros. Apesar de uma oportunidade, os juros ainda no patamar elevado, né? Os juros futuros indicam que há uma credibilidade ali em relação à execução da política monetária do Banco Central. Sim. Na condução da inflação para sua meta, né? Como eu mencionei aqui antes, o próprio Focus, né, tá apontando isso. Então, como vocês olham aí nesse tom um pouco mais positivo, acho que quais são mais as oportunidades aqui que você vê aí para 2024, para os próximos anos aqui? Eu acho que a grande discussão é a gente conseguir pensar que nesse mercado de juros mais longo, mais alto no resto do mundo e também aqui no Brasil, de certa forma, isso também afeta o Brasil, isso muda um pouco o balanço da alocação estratégica. Então, o que eu penso hoje para o portfólio? Eu falo assim, olha, eu tenho um portfólio no 2065 que tem 50% de renda variável, assim, desculpa que a imprecisão, eu não tenho o glide path de cabeça, mas assim, vamos... Perto de 45, 45% de renda variável. Com uma taxa de juro longa mais alta, talvez eu não precise de 45. Eu posso ajustar isso para 40. Né? E pegar esses 5% e comprar o ativo que está se desvalorizando, que é a taxa de juro real acima da inflação, que é a NTNB, que estava em 20, eu levar para 25. Então, essas são as alterações que são super importantes de serem feitas, e que essa é a discussão à época da PI, que a gente faz essa revisão para ver se esse é o momento de alterar ou não. De uma forma organizada, sem tentar adivinhar o mercado. Entre, né, com toda a Vext, ou seja, envolvendo não só a diretoria, time de investimentos, mas depois compartilhando com o conselho deliberativo. Quer dizer, é o conselho que aprova a política. Então, quer dizer, aí respeitando a governança devida para um investidor institucional, como é o plano de aposentadoria dos funcionários do Grupo Novo Honor. Afinal, a gente não é uma asset, né? Uma entidade de previdência, né? É uma visão totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, embora a gente veja as mesmas condições, a gente tenha a visão do mercado da mesma forma, mas o objetivo é diferente. Né? Usa as ferramentas para com outro horizonte, com outra utilidade. Acho que é esse o ponto. Perfeito. A gente vai caminhar agora para o final, pedir as considerações finais, mas aí eu vou só lembrando que esse Invest fica gravado no nosso website, né, que é vext.com.br, e lá tem esse Invest, tem todos os anteriores, né? Agora em agosto nós tivemos a semana mais Vext, tivemos gravações, tá lá tudo lá no nosso website também. E aí agora já indo para o finalzinho, queria que o Adalto e o Ricardo dessem as palavras finais, um recado aí para os nossos participantes, como que deve olhar aí essa janela, essa oportunidade de reflexão e as considerações finais mesmo para vocês. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com vocês nessa... espero que tenham outras oportunidades nesse sentido. Eu acho que é super importante a gente estar próximo e levar um pouco do racional, né, da governança de investimentos que existe por trás dos perfis de investimento para chegar essa informação para o participante. Mas eu acho que o grande recado que eu teria aqui é o seguinte... o empoderamento do participante é super importante, é importante vocês buscarem informação, é importante vocês que estão aqui ouvindo o Invest, vocês com certeza são pessoas que estão querendo estar em cima do patrimônio que é de vocês têm que cuidar deles, né? Mas saibam que existe uma equipe de investimento e uma governança super importante, super bem construída ao longo do tempo, né? De 10 anos aqui, para poder, e muito mais tempo, né? Antes falando de 10 anos dos perfis, mais 30 anos de entidade, né, para que as decisões sejam entregues dentro dos perfis de investimentos de vocês. E eu acho que a decisão, que eu sempre brinquei, né, a janela de migração, eu sempre gosto de chamar a janela de adequação de perfis. Né, eu gosto tanto da ideia do modelo de data-alvo, né, e eu acho que eu já deixei transparecer isso aqui, que eu acho que a adequação é sempre uma oportunidade de você adequar para o seu horizonte de investimento
pro seu plano. Seja o seu plano, não, eu tô pensando nisso realmente na minha aposentadoria, então eu deveria estar próximo da minha data-alvo de aposentadoria, ou eu vou ajustar, não, eu quero antecipar um pouco isso porque eu tenho um plano de uma faculdade para o meu filho, né, uma viagem, não sei, alguma coisa que seja importante para sua família, né? Se isso mudou ao longo do tempo, você usar essa janela de migração para tomar essa decisão. Mas a coisa que talvez eu não recomendaria é você deixar o noticiário, né, e essas coisas que estão acontecendo tomarem as decisões por você nessa adequação, nessa migração, porque com certeza é um trabalho muito difícil de tentar adivinhar e é um pouco frustrante também para quem toma essa decisão. Então, confiar um pouco no modelo, confiar na governança, acompanhar, fazer as perguntas, tentar entender por que as coisas estão construídas ao longo do tempo, que eu acho que tem muita coisa legal aqui, e vocês com certeza, a Vext é uma referência hoje no Brasil em governança, em acesso de informação ao participante, e acho que esse canal aqui que vocês estão desenvolvendo agora com o Invext é mais um exemplo do trabalho fenomenal que vocês fazem aí com os participantes. Te agradeço, Adalto. Obrigado. Não, falar mais o quê? Falar mais o quê? Segue o relator. Siga o relator. Mas é isso, não. Vocês estão de parabéns. Acho que o que o Ricardo completou ali é essencial. É que nos cabe simplesmente entregar ao participante essa flexibilidade e esses mandatos extremamente bem organizados. E aí, com o empoderamento do participante, ele decide a jornada dele. Acho que a gente aqui tem só a missão de, para o dinheiro de 2045, a gente está fazendo o melhor caminho para aquele recurso, para o dinheiro de 2050 nós estamos fazendo o melhor caminho, para o dinheiro de 2060. E o participante sabe como é que o sapato dele está apertado ou não, e ele que vai fazer a jornada da decisão onde ele coloca os seus recursos. Agora, é uma previdência. Uma pessoa que vai aposentar em 2045, faltam 20 anos de contribuição. E 20 anos, quando ele vai também amadurecendo na sua carreira, onde ele tende a ganhar mais, onde ele vai contribuir com mais dinheiro para o seu plano de aposentadoria. Então isso tem que ser muito claro na cabeça de qualquer participante sobre em que momento ele está na vida dele, não simplesmente olhar para o portfólio hoje e simplesmente tomar uma decisão como se fosse um trader. Para o próximo ano só. Exato. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Foi ótimo o papo aqui. Obrigado, Rafael, por ajudar na condução. Adalto, Ricardo. Obrigado, senhores. A gente agradece bastante quem ficou conosco até agora. Até o próximo Invext. Até mais, pessoal. Tchau.